O setor de tecnologia tem se tornado uma vitrine cada vez mais atrativa para quem busca construir uma carreira profissional de sucesso. A área chama atenção por muitas empresas disponibilizarem benefícios e ofertarem um modelo de trabalho não muito comum entre as empresas mais tradicionais, como a possibilidade de trabalhar de forma síncrona e remota e outros atrativos, que podem fazer uma diferença bem interessante na escolha de uma vaga. Por outro lado, se destacar e construir uma carreira de sucesso neste setor é algo que requer tempo, conhecimento e muito estudo, uma vez que encontrar profissionais qualificados ou atrair talentos é um constante desafio para os recrutadores. Além disso, estamos vivendo uma onda de enxugamento de pessoas nas empresas de tecnologia, podemos dizer assim. Muitas pessoas formadas pelo setor, mas sem empregos. Neste cenário, é válido questionar o que é preciso para construir uma carreira de sucesso na tecnologia hoje? Como se destacar? E quais são os principais desafios desse setor? E do mercado de energia, já que a Weitu está nesse mercado. Será que tem vaga? Tudo isso vocês vão conferir hoje no nosso novo episódio do WaituCast. Muito bem, gente. Olá! Boas-vindas a todo mundo que está aqui nos escutando, nos vendo. Esse é o WaituCast, nosso podcast de conteúdo para transformar a sua relação com energia. E sim, vocês estão vendo com uma novidade, a gente está gravando em vídeo também o nosso WaituCast. Então, quem está aí conferindo o conteúdo, possivelmente dos nossos canais de vídeo, né, o YouTube, vai nos ver aqui conversando. O mesmo conteúdo vai estar nos nossos tocadores também. Eu sou a Vanessa Botega, estou muito feliz de voltar, mais um ano novo, mais uma temporada nova do WaituCast, e a gente começa novamente o WaituCast falando sobre carreira, como é possível desenvolver uma carreira de sucesso na área de tecnologia, trazendo o atual cenário brasileiro e dicas para se destacar no setor. Lembrando, né, recadinhos importantes do início do nosso episódio, que o WaituCast está disponível nas nossas principais plataformas de streaming. Basta acessar o nosso site, clicar no menu especiais que vai estar lá, e também todos os nossos outros episódios. Além disso, a gente também convida você a seguir a gente nas redes sociais, o nosso @ está aqui na descrição, e também conhecer a comunidade Conexão Energia, é a primeira comunidade do Brasil que fala sobre assuntos relacionados à tecnologia e energia de forma gratuita. Então, entre lá, no nosso site também tem o acesso para que você possa participar, se inscrever e participar, conhecer pessoas do setor. É muito legal ter a presença dos nossos ouvintes lá. Certo, gente? Bom, para começar o nosso primeiro episódio em áudio e em vídeo, eu tenho hoje duas pessoas muito legais, dois convidados muito legais para apresentar para vocês. É a Paula Basso, ela vai se apresentar na sequência para vocês, e o Júlio Pereira, que também vai se apresentar. Além disso, a gente tem uma novidade por aqui, que é a nossa produtora, a produtora do WaituCast, que faz parte do time de marketing da Weitu, a Natália Viegas, que também vai participar do nosso programa hoje. Boas-vindas, pessoal. Eu vou convidar vocês para se apresentar rapidinho para que os nossos ouvintes e os nossos espectadores saibam quem são vocês e o que vocês vão trazer para eles hoje. Vanessa, obrigada pelo convite, Natália, Weitu, os ouvintes. Eu sou a Paula Basso, eu sou a esposa do Pablo, a mãe da Isadora, a sucessora da Caminhari, e eu trabalho há 18, quase 19 anos com desenvolvimento executivo, em especial com a formação de lideranças. Então, eu pretendo dividir um pouquinho da minha experiência aqui com vocês nos temas que a Vanessa está propondo para a gente. Fala, galera. Oi, Ivan. Oi, Paula. Alô, produção. Eu sou o Júlio Pereira, eu sou engenheiro eletricista. Eu trabalho na Weitu Tecnologia há 4 anos, é a minha primeira empresa na área de tecnologia. Eu comecei quando eu entrei, né, para o time de operações, contato com o cliente, mas há mais ou menos aí 1 ano e 2 meses eu fiz a migração para o time de desenvolvimento e eu vim aqui compartilhar um pouquinho das minhas experiências do dia a dia. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, eu sou jornalista por formação, mas já estou na área do marketing há alguns anos e estou na Weitu há 1 ano já, né, à frente aí da produção do WaituCast. Hoje eu estou inaugurando aí a participação fora dos bastidores no WaituCast.
Muito bom, boas-vindas para todo mundo. Gente, Paula, Júlio, eu acho que a gente pode começar o nosso bate-papo e vocês fiquem super à vontade para trazer as opiniões de vocês, trocar um pouquinho de ideia sobre um cenário bem amplo, assim, de desafios atualmente para o cenário de tecnologia, né, para o contexto de tecnologia. E aí, como a gente pode pincelar na opinião de vocês, quais são, de fato, os principais desafios considerando o cenário Brasil, cenário mundo, né, porque a gente sabe que a tecnologia para o ambiente externo, para o ambiente global também está com muitos desafios, né? Com muitos complicadores. E aí, Paula, está com você a palavra, queria te ouvir. Júlio, por favor, traz aí para a gente a tua visão, especialmente de quem está dentro do segmento. Vanessa, eu acho que são muitos, né? É difícil até você conseguir estruturar, sintetizar todos os desafios que a gente tem. E a velocidade com que o profissional é exigido e as mudanças que estão presentes que vão fazendo com que determinadas capacidades num determinado momento seja relevante e no momento seguinte aquela capacidade já não é a mais importante, né? Mas me parece que um importante desafio é uma estrutura capaz de lidar com essa diversidade, com essa pluralidade, né? Me parece que um desafio importante, ainda mais no mercado que cresce, e que também sofre ao mesmo tempo que ele tem um movimento de crescimento, ele tem um movimento de redução acontecendo, né? A gente vai falar depois ali num dos temas que tu trouxe, que são os layoffs. Então, me parece que um dos desafios é a gente ter uma boa precisão na percepção da realidade, sabe? Até para a gente poder entender melhor o que o momento exige do profissional e quais são as tendências de futuro e o que elas vão exigir de nós no momento seguinte. Então, eu chamaria atenção para uma precisão na percepção da realidade, eu chamaria atenção por uma presença, uma intensidade, né? É importante que as pessoas que ocupem diferentes posições no setor de tecnologia tenham uma presença, tenham uma identidade. Me parece que um outro aspecto importante é uma vontade firme, bem educada, que faz as pessoas serem capazes de fazer aquilo que precisa ser feito, né? Que está em linha com a estratégia da empresa, que está em linha com essas mudanças de mercado, não temendo tomar algumas decisões difíceis, né, tendo em vista as circunstâncias que estão presentes. Então, não temendo tomar decisões difíceis porque vai gerar resistência, porque pode ser impopular. Me parece que tem um elemento importante aqui de estabilidade e de constância que os profissionais desse setor são chamados a entregar, né? Então, aqui, assim, algumas sugestões, né? E um outro fator que eu chamaria atenção é que o mercado vai ter momentos de ascensão, vai ter momentos de declínio. Alguns deles a gente consegue prever com mais exatidão, porque as variáveis estão mais claras, outros a gente não consegue prever, né? Essa capacidade de compreender que a ascensão e que o declínio fazem parte da vida de uma organização, da vida de um profissional, fazem parte da jornada, né? E uma capacidade de enfrentamento, tanto quando a circunstância é positiva, é de crescimento, quando a circunstância é de restrição. Articulando aquela visão da realidade que eu falei lá no começo, né, para que tu faça um justo juízo das coisas e possa ter uma capacidade de enfrentamento melhor. Então, esses são alguns pontos, assim, que eu vejo como bastante relevantes, né, e que vale a pena nós, enquanto profissionais, nos debruçarmos para poder alargá-los. Júlio, não sei como é para ti dentro do negócio, né? Se essas coisas fazem sentido. Então, fazem sim, né? Mas eu também trago uma outra visão aqui quando a gente fala de desafio. Do lado de cá, eu vejo isso aconteceu muito comigo e com alguns colegas meus, alguns amigos mais novos, quando estavam buscando começar no mercado de tecnologia, e até pessoas que eu vejo assim, mais experientes, que eu acho que
tem uma certa dificuldade em enxergar, perceber o valor das carreiras, das diversas vertentes que tem dentro do mercado de tecnologia, em conseguir enxergar uma carreira mesmo, em conseguir entender qual caminho eu vou seguir, porque tem tantas coisas atrativas dentro do mercado de tecnologia. Eu mesmo, por exemplo, meu comportamento é sanguíneo / fleumático. Então, para mim, literalmente, tudo que brilha é ouro. Eu quero fazer tudo, né? Então, eu percebo isso também quando eu estou falando, às vezes, com amigos meus mais novos, que tem tanta oportunidade legal, tanto salários atrativos, carreiras maneiras. Eu quero trabalhar com eletrônica, eu quero ser programador. Mesmo dentro da programação, tem tantas vertentes, e as pessoas, às vezes, têm um medo, porque como tudo evolui tão rápido, as pessoas ficam com aquela certa ansiedade, tipo, será que eu estudo essa linguagem de programação que amanhã não vai mais estar em alta? Qual que é a linguagem que eu tenho que estudar hoje, que é a que está mais pedindo? Eu vou estudar, na verdade, ao invés de programar, eu vou ser designer digital, porque o metaverso está chegando aí, e até eu me formar, eu vou, sabe? Então, eu vejo que tem essa certa ansiedade mesmo quanto a isso. Há algum certo tempo, né, que isso eu percebo que para mim e para os meus colegas, assim, tem uma certa dificuldade de entender como que a gente chega onde quer chegar, né? Mas de uns tempos para cá, com essa aceleração digital, acho que isso ficou mais agravado, né? Eu me lembro que, vamos dizer assim, o meu primeiro passo em direção à carreira de tecnologia, acho que foi quando eu escolhi fazer uma faculdade de engenharia elétrica, né? Não me arrependo, porque eu gosto muito, é uma faculdade que, por um acaso, a gente pincela muito sobre vários assuntos, assim, de energia, mas foi uma decisão totalmente impulsiva, assim, né? Me lembro que a gente foi fazer uma visita, assim, ensino médio, fazendo visita nos campos das faculdades. Nossa, entrei no laboratório de engenharia elétrica, braço robótico, sensores, um monte de luzinha piscando. Para mim, era isso que eu queria fazer. E depois, quando eu fui me formar, entrei na faculdade, fui no mercado, aí que eu comecei a perceber, tipo assim, não, quais são as áreas de atuação que um engenheiro eletricista pode ter, o que eu quero fazer. Isso, para mim, foi bem difícil fazer essa escolha, né? Porque realmente tem várias áreas de atuação e a gente fica com essa ansiedade, tipo, será que essa área que eu estou escolhendo, de repente, lá na frente eu não vou me arrepender porque vai ser uma coisa ultrapassada? Aquela coisa assim, será que isso aqui que o engenheiro faz amanhã não vai ser um robô que vai estar fazendo? Então, eu percebo que tem essa dificuldade, assim, essa ansiedade quanto a isso. Essa ansiedade, o Júlio colocou muito bem, essa ansiedade ela existe e eu concordo contigo, eu acho que nos últimos anos ela vem ficando até mais intensa, assim, né? Existe quase que uma aceleração assim de pensamento, se eu posso falar, sobre o que eu quero fazer, ou quem sou eu dentro do segmento, porque está mudando muito rápido, né? O mundo é muito dinâmico, está sendo muito dinâmico, e até a maneira de trabalhar, ou melhor, a maneira de consumir coisas está mudando, né? E então, considerando que a gente tem aí um mundo muito dinâmico, muito volátil, muito instável economicamente, e aí, considerando também um ponto que a Paula falou, que eu acho que é bem pertinente, né, sobre o profissional precisar observar, ou se observar, para entender quem é ele quando o momento é bom e o que fazer, ou quando o momento exige uma restrição, uma limitação. Eu queria de novo trazer a pergunta para vocês, aí para a gente ir para um aspecto talvez até mais prático, sobre o que esse profissional ele precisa fazer, quais são os sinais que ele precisa observar quando ele tem aí possibilidades de estudar uma coisa nova e seguir uma carreira, ou possibilidades de, não, peraí, aliás, sem possibilidade, né? O que eu preciso fazer agora que eu fui desligado? Ou o que eu preciso fazer agora que a minha empresa ela está enxugando, ela está num momento mais complicado, porque às vezes a gente não tem essa percepção, né? Às vezes, a Paula também falou, é importante a gente observar a estrutura, né? Que estrutura é a chave de muitas empresas e que isso talvez possa direcionar a pessoa dentro do nicho de tecnologia, né? Mas às vezes a empresa não tem essa estrutura formada, especialmente startups, né? Ou agora, nesse contexto de tecnologia, a gente aí tem cenários distintos, né? A gente tem as grandes empresas que fizeram desligamentos de milhares de pessoas, olhando de fato para um cenário muito de eficiência, mas também se contrapõe com as empresas que são empresas de crescimento acelerado, muitas vezes startups, e que receberam aportes
e agora os investidores estão cobrando resultado antes de investimento, e aí por conta disso foi mais fácil cortar pessoas, né? Então elas acabam entrando num ambiente que às vezes a pessoa está lá trabalhando horrores, trabalhando muito, se desenvolvendo, obviamente, mas do nada ela é dispensada. Então, às vezes a gente não consegue perceber, né? Então, quais são os sinais, o que fazer no cenário mais prático para que a gente possa se preparar dentro, né, de momentos críticos como esse? Bom, quando eu te escuto, Vanessa, me vem algumas coisas assim que eu acho que podem ajudar, que tem a ver com aquela fala minha no início de que a gente precisa ter uma precisão na percepção da realidade, né? Então, e a importância de entender que esse movimento de ascensão e de declínio, ele faz parte da vida de uma organização, da construção de uma carreira, né? Eu costumo dizer isso para os executivos, é interessante que quando você faz um plano de ação, raramente você prevê alguma dificuldade, você considera a possibilidade de um fracasso, você considera a possibilidade de um entrante que não tinha sido previsto na maneira como você analisou o cenário, né? Então, de maneira geral, os nossos planos, eles estão orientados para uma perspectiva de que, ó, vai dar tudo certo, né? E aquilo que tu desenhou vai ser possível de ser executado, né? E na prática, quando tu vai para a realidade das coisas, não é isso que se vê, né? Por exemplo, esse layoff, de uma certa forma, já era previsto, né? Mas a gente tem dificuldade de perceber quando os resultados, quando tem dinheiro em caixa, quando tem investidor apoiando o crescimento, a gente tem dificuldade de perceber, né? Então, para mim, um elemento bem importante é enxergar as coisas como elas são. Só que isso pressupõe primeiro enxergar a tua empregabilidade, né? Então, qual é o conhecimento que tu tem, quais são o quanto tu já testou a tua força, e o quanto tu já tem evidências de que tu foi capaz de realizar algumas coisas dentre os desafios que já foram assumidos por ti até hoje, né? Aonde tu transita bem, aonde não é tão fácil para ti. Então, tem um conhecimento que é o conhecimento de si mesmo, das suas capacidades, né? Do que tu pode assumir e do que talvez seja difícil de assumir. Esse é um dos elementos que eu acho que é importante para poder enfrentar essas circunstâncias. Um outro elemento é uma percepção de mercado, um olhar investigativo, uma curiosidade em conhecer, né, o sistema onde tu está envolvido. Então, se eu sou da Wei-Chun, um olhar investigativo, uma curiosidade para compreender a Wei-Chun, como ela opera, qual é a cultura dela, a história dela. Só que esse sistema Wei-Chun, ele está dentro de um sistema maior. Então, esse mesmo olhar investigativo, essa mesma curiosidade para compreender esse sistema, né? Dificilmente se cria algo, dificilmente a gente cria algo, as coisas se repetem. Muito do que está acontecendo aqui hoje no Brasil, com as empresas do setor de tecnologia, já ocorreu em outros lugares antes. Então, tem dados disponíveis na realidade que nos ajudem a compreender melhor o que está se passando e o que aquilo vai exigir de nós para que a gente saiba o que precisa ser trabalhado, né? Então, para mim tem muito a ver com essa precisão na percepção da realidade, e aí um conhecimento de si, do sistema Wei-Chun, do sistema onde a Wei-Chun faz interface, né, no sistema maior onde ela está inserida, para que a gente tenha uma lucidez que nos ajude a nos movimentarmos, que nos ajude a entender melhor o que precisa ser feito e o que é prioridade dentro disso que precisa ser feito, né? Que é o mesmo drama que o Júlio comentava, a gente fica em dúvida, mas é muita opção, né? A tecnologia cresceu de forma exponencial, as opções são variadas, é natural que tu fique em dúvida, né? E mais do que isso, uma escolha determina uma boa parte da tua jornada. E tu tá escolhendo por coisas muito parecidas em termos de benefício, então é mais difícil ainda. Essas escolhas muitas vezes acontecem num período da carreira que tu não tem tanto discernimento a respeito das tuas capacidades, porque tu tá aprendendo. Então, tudo isso torna as escolhas muito mais difíceis, né? Mas o cenário é positivo porque a gente tem muita oportunidade.
né? A gente não está numa perspectiva de escassez, o que favorece que os resultados possam ser alcançados, mesmo diante dessas dúvidas que vão se fazer presentes. Uhum. Não, e mesmo dentro das dúvidas, né, uma das coisas que eu percebo, assim, por exemplo, até na pergunta que a Vanessa fez, né, de como a gente pode aproveitar melhor as oportunidades, criar novas oportunidades, né, no mercado de tecnologia, como tudo é muito rápido mesmo, você está sempre aberto e disposto a desenvolver novas habilidades, né, aprender, até porque quando a gente está inserido já no mercado, a gente começa a perceber, né, que de certa forma tudo tem uma base meio parecida, assim, né? Então, Isso. a migração, navegar dentro das diferentes funções acaba ficando um pouco mais fácil, né? Então, acho que o profissional não, tipo, romper um pouco essa resistência, às vezes, que a gente tem de, tipo, se desafiar numa coisa muito diferente, nova ali, né? No meu caso, foi a programação, né? Eu estudei programação na faculdade, mas não gostei muito, não era uma coisa que eu queria fazer. Mas dentro da Oi2, conforme eu fui me inteirando ali com outros times, conversando, sempre tem alguma demanda que você vai falar com algum desenvolvedor, algo assim, eu fui percebendo o quanto era importante desenvolver essa habilidade. Eu não queria ser programador, eu queria desenvolver essa habilidade porque eu vi que com ela eu poderia resolver algumas coisas no meu dia a dia, eu vi que com ela eu poderia azeitar ali melhor a minha comunicação com quem eu falo ali para fazer as demandas de desenvolvimento, até para acompanhar os projetos. E aí de novo, veio a dúvida, né? Mas, pô, o que eu vou estudar de programação? Não faço ideia, não sei por onde começar, não sei que linguagem é. E aí eu, claro, fui buscar ajuda ali com meus amigos, desenvolvedores sênior, né? Então, como a Paula comentou agora, eu estava bem no início, assim, de carreira na tecnologia, não tinha segurança, não sabia navegar, e eu fui buscar ajuda com esses meus amigos e expliquei para eles, ó, não quero me tornar um programador. Ilusão minha, né? Mas eu quero saber um pouco, quero aprender essas habilidades para resolver algumas coisas na minha demanda no dia a dia, para entender um pouco de programação. E aí eles me ajudaram e tal. E foi assim que eu comecei, tipo, um pouquinho aqui, resolvi uma coisa aqui, resolvi uma coisa ali, das demandas ali do meu dia a dia. E aí foi que a oportunidade surgiu, né? Não era nenhuma coisa planejada, mas em conversa com meus gestores ali, já fazia pelo menos uns 8 meses ou mais que eu já estava caminhando, dando mais passos assim, mais largos dentro da programação, desenvolvendo ali meus primeiros algoritmos, que a gente começou a conversar, cara, olha só, você está gostando de fazer isso e tal, quem sabe uma oportunidade se abriu ali naquele momento, sabe? Então isso foi muito legal assim para mim, né? Vocês trouxeram visões bem interessantes sobre o que fazer, né? A quem recorrer. O Júlio trouxe a rede, né? Eu ia comentar sobre a quem a gente recorre quando tem dúvida, né? Então, se a gente não tem um papel de uma pessoa para nos mentorar, a gente vai recorrer a quem? A rede de amigos, a rede de pessoas que estão dentro do setor para poder nos ajudar a considerar os melhores caminhos, né? Então, bom, a gente parte aí do princípio da autopercepção, né? Ou da percepção que eu tenho da minha empregabilidade. Eu parto do lugar onde eu preciso entender o sistema, onde a empresa ou onde eu quero atuar, né? Se eu for um profissional autônomo, como esse sistema ele se desenvolve, né? Como é o mercado, como ele se desenvolve. Então, já tem aí duas tarefas do profissional de tecnologia que ele precisa perceber. Tem um olhar prático aí do Júlio sobre como recorrer, a quem recorrer, como interagir para entender o cenário. Mas aí eu queria perguntar para vocês, agora vamos entrar no papel do outro lado do balcão, né, das empresas. Porque da mesma forma como a gente tem esse cenário de, nossa, muitas coisas acontecendo, olhando do contexto dali do mercado, né, aqui para a gente, para a Oi2, a gente lida com a expansão do 5G, por exemplo, no caso do metaverso, que acaba se replicando para outros segmentos também, a inteligência artificial,
Eu conversava com a Nath ontem, para a gente, né, nós que somos profissionais de marketing, eu também sou formada em jornalismo, quando eu saía da faculdade, muita coisa do que eu aprendi já não funcionava mais, isso há mais de 10 anos. Então, hoje, em questão de semanas, a inteligência artificial, ela praticamente substituiu boa parte das atividades que a Nath e eu nós temos no nosso dia a dia. E a gente fica assim, meu Deus, a gente precisa rapidamente buscar se atualizar ou buscar entender como é que está o cenário, mas aí isso somos nós, né? Olhando para o ponto de vista aí da empresa, do empregador, né? Ou do cenário de mercado, qual é o papel da empresa nesse caso, né? Então, eu tenho aqui o profissional tentando se qualificar, tentando buscar oportunidades, mas eu também vejo cenários de empresas que estão voltadas para a tecnologia, que muitas vezes não encontram profissionais que possam atender aquela demanda específica, né? Aí, eu queria que vocês trouxessem a visão de vocês sobre esse papel, porque eu conheço algumas empresas do setor que, na falta de profissionais, formam profissionais, né? Então, tem seus próprios academies, ou empresas que buscam, por exemplo, parcerias com polos educacionais para a formação dessas pessoas. Aí, na visão de vocês, o que é necessário que a empresa precisa fazer para conseguir se conectar com esse profissional? Júlio, começa tu. Claro, então eu vou agora aqui numa experiência pessoal aqui do meu time de novo, né? Sobre como conseguir esse profissional, assim como na formação desse profissional, eu diria que investindo bastante dentro da comunicação da empresa e de iniciativas da empresa em migração de carreira, né? Porque, assim, às vezes tem algumas empresas que têm estrutura maior, consegue ter uma academy, né, como a Vanessa comentou, ou então fazer parcerias para ter formação, mas a gente pode ter também, como a gente faz aqui, né, iniciativas de guilda mesmo, de compartilhar conhecimento, de buscar ali entre os profissionais mais experientes, trocar uma ideia com a galera, se mostrar como é que se faz, porque até desperta um certo interesse, e na minha opinião, a migração de carreira ela é muito boa para fazer essa movimentação, eu acho que por 2 pontos, assim, né? Um deles é que, às vezes você precisa contratar um profissional da área de tecnologia, tá difícil ali, né? E aí você vai migrar um cara que já é da área de tecnologia, você tá preenchendo uma vaga com outra, só que, às vezes, você está preenchendo uma vaga mais difícil de encontrar no mercado, de buscar, com uma vaga que talvez você tenha mais facilidade até para trazer profissionais de fora, que nem são da área de tecnologia, mas querem migrar, e aí, né? E eu entendo que a aceleração assim, da curva de aprendizado ali, né? Dessa pessoa que está migrando para essa vaga, ela pode ser muito interessante. Aí eu trago um exemplo ali que aconteceu no meu time recentemente, né? Que a pessoa que era do time de produtos, né? Que cuidava era o PO ali do produto que a gente desenvolvia, migrou para ser desenvolvedor com a gente. Então, ele tem que aprender a parte de desenvolvimento, mas ele já conhece as regras de negócio, né? Então, a aceleração, assim, as entregas, o valor que ele consegue gerar é uma curva muito, muito rápida, muito acentuada, né? E também, ao mesmo tempo, eu enxergo que isso também ajuda num outro desafio, que é a retenção de talentos. De certa forma, você dá uma manutenção naquele talento que está na sua empresa, que de repente ele já estava até querendo fazer essa migração, só que de repente ele ia fazer isso fora, né? Da porta para fora, ele ia buscar uma inovação na carreira dele, uma reviravolta, alguma coisa, e você está dando essa oportunidade ali dentro, né? Então, uma formação... Está retendo, né, Júlio? E está retendo tá o profissional. retendo esse profissional. Então, uma formação assim, sem essa estrutura de academy, né? Sem essa estrutura de um curso, né? Alguma coisa assim fora, mas na troca de ideia mesmo, na aproximação dos times, dos profissionais e na migração de carreiras, né? Isso até para que a inteligência que tá dentro do negócio possa ser explorada, porque, de modo geral, há uma tendência à departamentalização em todas as equipes pelas próprias tarefas, e você deixa de explorar essa inteligência, como o Júlio falava, né? Mas eu sempre vejo, Júlio, assim, Vanessa, Natália, que o pessoal que está escutando, é um problema complexo e continuado, né? Então, a gente nunca está pronto. Ainda mais tendo em vista essas mudanças, todo o cenário que a Vanessa foi trazendo aqui nas provocações desse podcast. Então, a educação é algo continuado, a responsabilidade é de todos, né? É do profissional, do negócio, né? E ele não pode ser pensado, eu gosto muito daquela ideia de uma educação ao longo da vida, né? Ao longo da jornada.
porque não tem jeito, a gente nunca está pronto e as demandas são diferentes e a velocidade delas é cada vez maior. E as ações de várias frentes, então, todas essas que o Júlio citou, né, as mentorias, os cursos, as iniciativas individuais, não raro você vê os profissionais buscando apoio de mentoria, de processo de terapia, de coaching, né, de troca na rede de relacionamentos para que se possa aprender, de dividir aprendizados. Hoje o mercado está muito mais disponível do que anos atrás de compartilhar experiências de acerto e de erro. Então, para mim, passa muito por a gente enxergar o que está à nossa volta e articular isso com a nossa carreira e com os desafios que estão na nossa responsabilidade em resolver todos os dias, né? Porque conhecimento ele está disponível, pessoas disponíveis para trocar. Olha o exemplo aqui disso hoje, né? A Vanessa fez um convite para mim e para o Júlio, que foi prontamente atendido. A Way2 está gerando aqui um conteúdo com a contribuição de favorecer a formação das pessoas sobre temas que são pertinentes. Então, tem muita coisa. Eu acho que vai muito assim de iniciativa, sabe? De reconhecer tudo que está ao nosso redor e de articular isso com as demandas da operação e da nossa carreira profissional. E coragem, né? Ousadia para poder se movimentar com tranquilidade na busca por essa atualização constante. E a empresa provocar isso, apoiando e desafiando os profissionais. E com propósito, né? Uma identificação de propósito muito clara. Eu quero abrir um bloco novo, um bloco que é novidade aqui para a gente do Way2Cast, que é o nosso bloco do dado destaque, que vai complementar muito a fala de vocês e acho que vai poder resumir aí também talvez da minha linha de raciocínio que eu quis dizer com propósito, que é um dado sobre o déficit de profissionais da TI, comparado às vagas que são disponíveis no mercado. E quem vai trazer esse dado para a gente é a Natália Viegas, a nossa produtora, que foi atrás dessa informação e vai compartilhar esse dado com vocês para que vocês possam comentar. Vai, Nath. Bom, gente, eu queria aproveitar, né, esse último tópico, né? A gente está falando de quantidade de vagas disponíveis, de profissionais capacitados no mercado. E um dado de uma pesquisa recente da Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, essa pesquisa ela traz que o déficit de profissionais de TI em 2025 deverá chegar a mais de 500 mil no Brasil. Isso significa o quê? Um déficit de 106 mil profissionais por ano. É um dado bem expressivo e eu queria ouvir de vocês, né, dos nossos convidados, quais são as consequências desse cenário no Brasil. Se a gente vai ter aí salários exorbitantes, assim, uma diferença de salários muito grandes, alguns modelos de trabalho ainda mais flexíveis. Hoje a gente vê empresas que terminam a semana na quinta-feira, né? Trabalham 4 dias a semana. Não é algo muito comum, mas será que isso vai acontecer? Ou até mesmo tipo até mesmo uma migração enorme de pessoas saindo da carreira, se formaram para vir para a área de tecnologia. Eu queria ouvir de vocês quais são as consequências que esse déficit pode causar no Brasil. Eu acho que todas essas que você citou, Natália, são grandes possibilidades, né? Porque as empresas vão lutar para se diferenciar. E a diferenciação que as permite serem mais competitivas passa por pensar em alternativas que gerem valor para o profissional, né? Então, sem dúvida, tudo isso que tu falou do salário exorbitante, dos modelos ainda mais flexíveis, tudo isso me parece que vão ser realidades que já estão sendo vividas, e a tendência pela pesquisa é que isso fique ainda mais intenso. E eu ainda chamo atenção para outros elementos, né? Por exemplo, a sobrecarga, o estresse, acho que o Júlio pode falar um pouco isso, estando dentro do time, né? Um certo desânimo que favorece a volatilidade dos profissionais. Então, o mercado está aquecido, né? A resistência de suportar algumas adversidades, ela fica menor quando o mercado está aquecido. Então, há uma tendência de ter uma estrutura mais frágil para aguentar algumas adversidades que vão fazer parte, inclusive por conta desse déficit.
tornando as pessoas ainda mais voláteis, o que favorece mudanças, né? O que favorece com que os vínculos sejam frouxos, com que o propósito de estar na Weichu não fique tão claro, né? Então, um outro elemento que me parece bem importante é uma inversão de autoridade, né? Se no passado a autoridade estava na empresa, né, que era a detentora do poder, né, hoje a autoridade está no profissional. Então, uma mudança na hierarquia de autoridade, o que pode contribuir para que mudanças importantes na relação de trabalho se consolidem. Então, sobre o que a, a Natália comentou ali, sobre esses 3 pontos que tu citou, né? Sobre salários e talvez uma carreira bastante atraente, né? Sobre benefícios da empresa e sobre muita migração, muita formação de novos profissionais de TI. Acho que isso fica a migração e a formação de novos profissionais de um lado da balança, né? E os salários enfim, modos de trabalho mais atraentes assim num outro, né? Para equilibrar o mercado, né? Então, enquanto tiver esse déficit, acho que as empresas vão brigar bastante por isso, né? Por ter salários e carreiras mais atraentes, né? E quanto à parte, inclusive, de melhores condições de trabalho, né? Ter trabalho flexível, trabalhar um dia menos na semana, acho que linka também com o que a Paula comentou sobre, também tem um estresse de você estar nessa profissão, né? A gente, às vezes, não comenta sobre isso, mas, por exemplo, as empresas oferecem, acredito, né? Dentre esses benefícios, por exemplo, ginástica laboral. Só que, não sei se são todos os... Eu acredito que o engajamento da ginástica laboral não seja tão alta, pelo menos pelo que eu observo, né? Então, o que acontece? Tem profissionais que passam o dia inteiro, hoje é tudo muito digital, né? O dia inteiro na frente do computador. Eu notei que isso acontecia comigo, e quando eu tenho a oportunidade na Weichu de entrevistar pessoas que estão entrando para trabalhar aqui conosco, principalmente na parte de desenvolvimento, eu pergunto sobre isso, sobre a rotina da pessoa, sobre o que ela faz, por que acontece. Às vezes você acorda ali para começar a trabalhar e passa todo o horário comercial na frente do computador. Aí quem estuda online, terminou o trabalho, fica na frente do Vai no computador. computador. Terminou o estudo? Vou me divertir com meus amigos como? Jogando online. Resumo, você passou o dia inteirinho sentado numa cadeira na frente do computador. Então, as pessoas não saem mais para tomar um sol, pelo amor de Deus, se esticar, né? Sedentarismo não é só, eu tô em boa forma, estou elegante, finíssimo, aqui não tem como ser sedentário, né? Eu, de vez em quando, eu me levanto e faço 2 agachamentos, não sou sedentário. Não, tem toda uma questão de rotina de exercícios que você precisa fazer no dia a dia, né? A alimentação, isso tudo é muito complicado. A gente fica, acho que é febre da cabana, né? Me corrija se eu estou errado, mas de ficar enclausurado muito tempo no mesmo lugar, a pandemia também agravou isso, né? Então, a gente passa mesmo com esse estresse e às vezes nem percebe, pensa, não, eu tô aqui, eu tô jogando, ou eu tô consumindo um conteúdo, tô vendo um conteúdo online aqui, vendo um filme, vendo minha série, vendo um vídeo aqui e tal, ou tô estudando, eu tô tranquilo, mas isso causa um desgaste, né? Um estresse. Tem a questão também da visão, né? Não sei se todo mundo aqui já tá precisando usar óculos, né? Então, tem esse desgaste, tem esse cuidado que a gente tem que ter, e eu procuro na medida do possível, fazer exercício, sair pra rua e tal, mas quando eu tiro férias, agora eu posso dizer que recentemente eu voltei de uma, eu noto que quando eu chego para trabalhar é outra coisa, é outra história, o quanto esse descanso faz diferença na nossa vida, ficar afastado um pouco dessa cadeira, da frente do computador, né? Destravar um pouco a coluna, até agora vamos todo mundo se ajeitar aí. Assim, né? Que é uma coisa que a gente passa o Júlia, dia inteiro. eu observo, eu te escutando, que o déficit, pelos dados que a Natália trouxe, é bastante alto. Então, significa que a gente vai entrar em alta rotação, porque tu tem uma sobrecarga, né? Uhum. Então, é um dado de realidade. A gente não está atuando na capacidade produtiva adequada, a gente está atuando numa circunstância com uma capacidade produtiva aquém do que a circunstância exige. E os profissionais vão precisar articular essa realidade, né, nas suas atividades. Então, a gente já entra no alto giro. E isso no curto prazo, tranquilo, não tem problema. Agora, no médio e longo prazo, todos esses elementos de estresse que tu traz, de saúde mental, né, vão tendo um prejuízo. Então, essa é uma... E tendo um prejuízo, reduz
desempenho. E aí a gente tem um agravante nesse processo, né? Eu tenho um déficit de mão de obra importante e um impacto significativo em N frentes por conta disso. Os salários, por exemplo, eu percebo as empresas, né? Elas sabem que é um problema a elevar o salário para poder trazer o profissional, elas têm consciência disso. Elas sofrem por muitas vezes escolher este caminho, mas o preço de não ter essa mão de obra interna dentro da operação pode ser muito maior, né? E esses dramas vão exigir tomadas de decisões numa estrutura organizacional que ainda não está preparada, que vai gerar impactos e que vão exigir que depois sejam tratados, né, as causas dessas mudanças. Mas uma coisa eu tenho claro, né, gente, um cenário árduo, ele nos convida a nos desafiarmos, ele nos desafia e ele gera aprendizados que talvez daqui a alguns anos façam com que a gente leve com muito mais facilidade situações dessa natureza, né? Então, vamos olhar sempre com esperança. Então, sim, obrigada, gente. O papo de hoje foi bem reflexivo. Eu anotei várias coisas que eu vou levar para além deste Way2Cast, com certeza. Especialmente ali as falas da Paula. A Paula eu já conheço há bastante tempo. Sempre anoto as frases como mantras para mim, para poder lembrar no meu dia a dia. Gente, obrigada pela participação de vocês. A gente está chegando no momento final do nosso Way2Cast. Queria então agradecer a participação da Paula Basso, do Júlio Pereira, que é sempre o nosso grande parceiro aqui, né, Júlio? Então, muito obrigada também por ter aceitado o convite. E vou deixar o espaço agora aberto para vocês venderem o peixe de vocês, né? Paula, como é que as pessoas te encontram? Então, aproveita aí e deixa os seus contatos. Júlio também. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Nath, deu tudo certo. O material ficou sensacional. Obrigada pela tua participação também. A Nath vai estar aqui sempre agora, junto comigo, na produção do conteúdo e na apresentação também. Vanessa, obrigada. Natália, obrigada. Júlia, obrigada pela oportunidade. Me acham no Instagram, no LinkedIn. No LinkedIn. Bota lá no Google que vão encontrar a Paula e a Caminhari, mas muito obrigada e que essa nossa conversa de alguma forma seja útil para vocês e desperte a curiosidade por aprofundar alguns temas que possam fazer a diferença na carreira, na vida de cada um que nos escutar. Se a gente puder fazer isso, valeu mais do que muito estar aqui hoje. Legal. Bom, para encontrar o Júlio é só no LinkedIn, por enquanto, tá? E eu também quero agradecer a galera pelo convite. Gostei muito de estar aqui hoje, bater esse papo com vocês, me diverti bastante. Perfeito. Nath, você não precisa se despedir porque vai estar aqui sempre. Então, obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do Way2Cast. É uma iniciativa da Way2 Tecnologia e do nosso time de marketing. Nós esperamos vocês todas nas nossas redes sociais. É só buscar o @Way2Technology, tudo em inglês, que vamos estar lá. E se você quiser deixar alguma pergunta, uma sugestão de tema, de discussão, manda um e-mail para a gente no marketing@way2.com.br. Todos os links que a gente descreveu aqui neste episódio vão estar na descrição dele mais tarde, certo? Obrigada, pessoal, e até a próxima.